Portugués con películas, o en el caso de hoy, con El Chavo. O deberíamos decir, Chaves. Yo no puedo creer que hagan esta canción para El Chavo. Nosotros estamos acostumbrados siempre, de toda nuestra vida, a escuchar El Chavo tal cual como es. En portugués no se llama Chavo, se llama Chaves y es un show de Chaves. Increíble. Pero bueno, más allá de eso, nuestra sesión de hoy de portugués con filmes o portugués con películas, vamos a hablar entonces del Chavo o Chaves. Y vamos entonces a trabajar con una escena del Chavo y vamos a aprender palabras nuevas, expressões nuevas e pronunciação a partir desta cena. Então vamos começar com a cena de hoje. Nós vamos assistir a cena completa com a legenda em português e depois disso, então vamos analisar parte por parte, aprender palavras, expressões novas e depois entrar na atuação. Então vamos lá. Olha o refresco! Venha tomar o refresco para refrescar o calor! Olha o refresco gostosíssimo! Você ainda está vendendo refrescos? Você entende laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Eu não quero de nada. É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua porque dão infecções. Mas meus refrescos não são porcarias, não, senhora, porque eu lavei tudo com água e sabão. Ah, sei. Se duvida, experimenta um pouco para ver como tem gosto de sabão purinho. Que nojo, assim é pior, Chaves. Eu vou te contar uma coisa. Outro dia, um tio meu tomou refresco na rua. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Quê? Foi atropelado por um ônibus. E o que tem isso a ver? É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele. E daí? O cachorro morreu com uma infecção. E eu não quero que aconteça o mesmo comigo, Chaves. Pois não ande lambendo feridas. E depois também o que faz mal não são os refrescos, são os saguadinhos. As duas coisas, Chaves. Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz mal. Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, cachorro-quente, empadas, os pastéis, coxinhas, risoles, etc, etc, etc. Por isso, não se deve comer nada do que se vende pelas ruas. É por isso que não se pode comer os bilhetes de loteria. Porque também são vendidos nas ruas. Mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com asepsia. Não, eu fiz isso com tamarindo, esse aí. A asepsia quer dizer limpeza. Por exemplo, você sabe por que deve ferver a água antes de tomá-la? Porque não tem jeito de ferver água depois que toma ela. Fala pra mim, senão é uma cena muito boa. Se não deu pra entender, a gente vai agora mesmo praticar justamente com essa cena para você entender de verdade o que quer dizer isso em português. Olha o refresco! Venha tomar o refresco para refrescar o calor! Olha o refresco gostosíssimo! Você ainda está vendendo refrescos? Você entende laranja, de limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Eu não quero de nada. É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua porque dão infecções. Mas meus refrescos não são porcarias, não, senhora, porque eu lavei tudo com água e sabão. Então, nós temos aqui essa primeira partezinha da cena, né? Essa partezinha daqui, que fala: venha tomar um refresco para refrescar o calor. Aí ele fala Chaves, né? Ela fala Chaves, Chaves. E por que Chaves? Parece a chave, né? É como a chave no plural, de abrir a porta, mas não. Esse personagem em português do Brasil se chama Chaves, incrivelmente, como nós já falamos. Aí ele fala, você ainda está vendendo refrescos? Quando nós queremos fazer uma pergunta como você, nananana, então você ainda está vendendo refrescos? Aí ele fala assim, que lembre se você assistiu os meus outros vídeos, senão aqui você pode assisti-los. Muito comum em português nós respondermos com o verbo da pergunta. Você ainda está vendendo refrescos? Estou vendendo, por exemplo. Mas aqui neste caso ele não fala estou vendendo, ele fala sim, né? Ele fala afirmativamente, sim. Aí ele fala tem de, que tem é como falar eu tenho, mas seria como ai de. Então, tem de laranja, de limão, de tamarindo. Do que você quer? Essa pergunta, do que você quer? Tá? É como qual você quer, de que coisa você quer, qual suco você quer. Aí ela fala de nada. E ele fala obrigado. Aí temos uma brincadeira, né, de resposta obrigado de nada, né? Eu não quero de nada. Nós temos em português, ao igual que em espanhol, quando nós temos duas vezes uma negação.
Não quero de nada. Eu não quero de nada. Eu não posso falar em português, eu quero de nada. Assim, eu quero de nada. Não. Eu não quero de nada, tá? É que meu pai, que seria o meu pai, né, família, me proibiu de tomar porcarias na rua porque dão infecções. Infecções, como nós temos dois Cs, assim, em português nós precisamos pronunciar como assim, infecções. Lembra do porquinho? Vê meu vídeo do Shrek? Que aí nós falamos de vários porquinhos. Então, infecções. Mas os meus refrescos não são porcaria não, senhora, porque eu lavei tudo com água e sabão. Sabão, que seria rabão, bem? Eu lavei com água e sabão. Se duvida, experimenta um pouco pra ver como tem gosto de sabão purinho. Que nojo, assim é pior, Chaves. Eu vou te contar uma coisa. Outro dia, um tio meu tomou refresco na rua. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Quê? Foi atropelado por um ônibus. E o que tem isso a ver? É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele. Então, se você não acredita em mim, experimenta um pouco para ver como tem gosto de sabão purinho. Experimenta, prova. Nós já vamos ver isso, mas seria como provar. Que nojo! Assim é pior, Chaves. Então, que nojo. É como, que nojo. Assim é pior, Chaves. Vou te contar uma coisa. Outro dia, sabe o que aconteceu? Aconteceu em português se usa para falar de que ocorreu, né? Então, sabe o que aconteceu? E aí o Chaves fala que. Por que aqui tem um acento? Porque quando nós fazemos perguntas em português que está do lado, próximo, né, do símbolo de interrogação, nós precisamos colocar um acento no E. Então fica que, tá? Que. Fui atropelado com um ônibus. E o que tem isso a ver? O que tem que ver isso? Então, e o que tem isso a ver? Essa foi a pergunta que você pode falar. É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele. Então, passou um cachorro e lambeu a ferida dele. Então, vamos com a seguinte partezinha. E daí? O cachorro morreu com uma infecção. E eu não quero que aconteça o mesmo comigo, Chaves. Pois não ande lambendo feridas. E depois também o que faz mal não são os refrescos, são os saguadinhos. As duas coisas, Chaves. Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz mal. Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, cachorro-quente, empadas, os pastéis, coxinhas. E daí? E daí? Ele fala, o Chaves fala, e daí? E daí é como falar, o que tem? Que tem que ver? E daí? Tá? Seria literalmente como falar, e de aí. Não faz sentido em espanhol, mas é como falar, o que tem a ver isso? O que isso tem a ver? O cachorro morreu com uma infecção e não quero que aconteça o mesmo comigo. Acontecer, nós já falamos que é como passar a ocorrer. Pois não ande lambendo feridas. Então, pois é como, então, não ande lambendo feridas. E depois também o que faz mal não são os frescos, são os salgadinhos. Nós já vamos ver o que é isso, mas se pronuncia salgadinhos. Nós já vamos ver agora. As duas coisas, Chaves. Saiba. Esse saiba é um subjuntivo, um presente do subjuntivo. E significa, se nós passarmos para o espanhol, seria como falar sepa, né? Ou deve saber que tudo que se vende pelas ruas faz mal. Aí ele começa a falar um monte de coisas que são salgadinhos. Nós já vamos ver agora mais para frente. Churrasquinho, refresco, sanduíches, aqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, cachorro-quente, empadas, pastéis, coxinhas, né? Então aí nós temos várias coisinhas. Rissoles, etc. Por isso não se deve comer nada do que se vende pelas ruas. É por isso que não se pode comer os bilhetes de loteria. Porque também são vendidos nas ruas. Mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com asepsia. Não, eu fiz isso com tamarindo, esse aí. Bem, risoles, que nós já vamos ver então o que são todos tipos de salgadinhos. Aí ele fala etc. Ele fala assim no vídeo, mas muitas vezes você vai ouvir um brasileiro falar etc, tá? Então pode falar etc ou etc. Por isso não se deve comer nada do que se vende pelas ruas. É por isso que não se pode comer também os bilhetes, e nós falaríamos assim, bilhetes
Ou também, dependendo do seu país, bilhetes, né? Bilhetes de loteria. Então, não se pode comer os bilhetes de loteria. Mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada. Nós já vamos ver o que significa isso. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito, acreditar é como crer, que tenha feito isso com asepsia. Não, eu fiz com tamarindo, isso daí. Então vamos com a última partezinha. A asepsia quer dizer limpeza. Por exemplo, você sabe por que deve ferver a água antes de tomá-la? Porque não tem jeito de ferver água depois que toma ela. Então, ferver a água antes de tomá-la. E por que aí fala tomá-la? Tomá-la. Isso é porque em português, se nós juntarmos tomar mais o pronome a, que seria o pronome feminino, para juntar esse verbo, com o pronome, nós precisamos eliminar o R, colocar um hífen e colocar um acento. Então, acaba ficando tomar e o A se transforma num lá. Então, fica tomá-la. E isso seria tomar a água, tomá-la. Muitas vezes você vai ver o brasileiro também falar tomar ela. E isso se usa muito porque falam assim os brasileiros, você vai prestar muita atenção que eles usam o pronome pessoal também assim, tomar ela, né? Então, o Chaves, o Chavo, é uma das coisas maravilhosas que ainda continua existindo, ainda faz você rir. Você assiste e não pode parar de rir. Então hoje nós vamos com essa cena aprender várias coisinhas brasileiras, várias frases, expressões e também coisas da cultura, dos costumes brasileiros. Vamos então com palavras e expressões novas. Tem uma parte que ela fala, meu pai disse que me proibiu, eu não posso, blá blá blá. Pai é o singular, e pais seria o plural. Cuidado que a entonação está aqui, pais, né? Pais, que seriam então os padres. Esses seriam meus pais, por exemplo, meus pais moram, Diferente de país, que tem acento no i, país, que aí seria a Argentina, o Brasil, a Colômbia, etc. Cuidado com isso, país. É um falso amigo. Tem uma parte que ele fala, se você experimentar, vai ver que tem gostinho de sabão, né? Experimentar. Você pode pronunciar assim, experimentar, ou também experimentar. Experimentar, em português, no Brasil, se usa para falar de provar. Pode também falar provar, mas experimentar se usa muito. Você quer experimentar isso daí? Que também pode se usar no sentido de experimento, né? Mas nesse sentido, nesse contexto, você vai ouvir muito. Aí fala, ai, que nojo! Assim não, Chaves, né? Nojo. O que significa nojo? É como asco, nojo. Que nojo! Assim não, Chaves. Você pode falar assim muitas vezes. Você pode falar nojo. E usamos muito. Você pode falar, você é nojento, isso é nojento. Então, nojo. Cuidado. Acontecer, eu já falei para você que acontecer significa passar ou ocorrer. Você usa muito mais falar acontecer, por exemplo, que passar ou ocorrer em português. Então, nós falaríamos, por exemplo, quando isso acontecer, ou é difícil que isso aconteça e demais. Eu não quero que isso aconteça isso comigo, blá, blá, blá. Lamber, o cachorro lambeu, ela fala. Lamber seria lamer, sim? Então, se você ouvir lamber, significa isso. E ele lambeu a ferida. Ferida, em português, seria herida. Tem muitas vezes que as palavras em português que começam com F, em espanhol, começam com H. Mas não é uma regra. Acontece muito, mas não é uma regra. Por exemplo, outro exemplo seria fada, hada, né? Ou, por exemplo, ferver, que agora nós vamos ver, é o mesmo, né? Ferver, né? Em espanhol seria hervir. Mas não é uma regra, mas acontece muitas vezes. Então, ferida, ferver. E aqui nós temos essa partezinha que é muito importante na cultura brasileira, que são os salgadinhos. Salgadinhos. Pronuncia, salgadinhos. Literalmente, salgadinhos significa saladitos. Mas os salgadinhos pode se referir a isso daqui. E também pode se referir a esse tipo de comida que agora nós vamos ampliar um pouquinho e falar sobre isso. É muito comum falar de salgadinhos no Brasil. E nós temos diferentes tipos de salgadinhos que ele fala no vídeo. Ele fala de churrasquinhos, que seriam esses pedaços de carne assim.
churrasquinhos, que são esses pauzinhos, né, com carne. Depois, sanduíche ou sanduíches, que é fácil esse daí. Sanduíches seriam esses daqui. Cachorro quente, né? Cachorro quente, pronuncia comigo, cachorro quente, aí é nasal, quente, cachorro quente. Depois nós temos as empadas, que cuidado, não são empanadas do espanhol. Empadas é outro tipo de massa. Também é nasal, empadas. Empadas é outro tipo de massa que tem um recheio também, mas não é a mesma massa que as empanadas. O que mais se parece com as empanadas são os pastéis. Pastéis, aberto. Pastel é pastéis são vários. Então, os pastéis são os que mais se parecem com as nossas empanadas. Pastéis. Depois temos as famosas e muito boas coxinhas. As coxinhas, que são esse pedacinho de massa que geralmente são de frango, de pollo, generalmente, mas podem ser também de outras coisas. E por último temos os risoles, que são esses pedacinhos de massa que também tem diferentes recheios, que se parecem também um pouquinho com os pastéis, por exemplo. Então, aqui você pode conhecer parte da cultura brasileira, da comida, da culinária, que são os salgadinhos, uma comida muito popular para o dia a dia no Brasil. Depois, o Chaves fala que os seus refrescos não se vendem na rua, que se vendem na calçada. Estão na calçada, não na rua. O que significa rua e calçada? Rua seria isso daqui, então, la calle. E calçada é onde caminham as pessoas, então, vereda ou acera, bem? Então, calçada e rua. Depois ele fala também acreditar, que acreditar seria como crer do espanhol. Acreditar. Acreditar em português se usa para falar de uma coisa que se acredita com muita certeza, que não é uma dúvida, sim? É como creer, pero com muita certeza. É creo, sim? Porque também existe achar, que é como creer, pero com dúvida. É como, eu acho. Então, por exemplo, acredito em Deus, é como creo em Deus, sim? Creo com muita certeza de que existe, pero acho que hoje vai chover. Então, creo que hoje vai chover. Então, é diferente em português. Quando você acredita, você tem como muita certeza. Mas se você acha, é como, eu acho. Então, cuidado com isso. E depois temos essa palavra que você vai usar muito em português, jeito. E jeito, nesse contexto, ele fala, porque depois de tomar não tem jeito de ferver. Então, não tem maneira, forma, modo, não tem jeito de ferver. Jeito é uma palavra que se usa muito em português, tem diferentes usos, não somente esse daqui, mas você vai ver muito em português, tá bom? Então vamos agora com essa partezinha de praticar um pouco a pronúncia, porque são palavras que vamos pronunciar na hora da atuação. Laranja, limão, lembra da nasalidade? Limão, infecções, cachorro, aqui temos chorro, o cachorro morreu, o cachorro morreu. E salgadinhos, que já praticamos, salgadinhos. Laranja, limão, infecções, cachorro morreu, salgadinhos. E essas daqui que eu quero que você preste atenção, quando as palavras em português terminam em assim, ia, sem acentuação, nesse caso, as palavras têm acentuação no final. Ou seja, não tem um acento escrito, não é como em espanhol, assim. Não, em português não se escrevem com acento gráfico, mas a acentuação está no final. Por isso que fica porcaria, não porcaria, porcaria, dia, loteria e asepsia, bem? Então, por isso que nós precisamos acentuar no final. E aí, está pronto para começar a atuação?
Vamos começar com a nossa atuação, vamos entrar no papel do Chaves, né? Da Chiquinha. Vamos começar então a fazer uma prática para entonação, né? Do português e também da fonética das palavras. Então vamos lá. Começamos repetindo essa primeira partezinha. Bora? Olha o refresco! Venha tomar o refresco para refrescar o calor! Olha o refresco! Venha tomar o refresco para refrescar o calor! Olha o refresco Chaves! gostosíssimo! Você ainda está vendendo refrescos? Chaves, você ainda está vendendo refrescos? Sim, tem de laranja, de limão, de tamarindo, do que você quer? Sim, tem de laranja, de limão, de tamarindo, do que você quer? De nada. Obrigado. De nada, obrigado. Eu não quero de nada. Eu não quero de nada. É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua porque dão infecções. Mas É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua porque me dão infecções. meus refrescos não são porcarias, não, senhora, porque Mas os meus refrescos não são porcarias não, senhora. eu lavei tudo com água e sabão. Porque eu lavei tudo com água e sabão. Ah, sei. Se duvida, experimenta um pouco para ver como tem gosto de sabão purinho. Se duvida, experimenta um pouco para ver como tem gosto de sabão purinho. Que nojo. Assim é pior, Chaves. Que nojo! Assim é pior, Chaves. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Outro dia, um tio meu tomou refresco na rua. Outro dia, um tio meu tomou um refresco na rua. No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Que? No dia seguinte, sabe o que aconteceu? Que Foi atropelado por um ônibus. foi atropelado por um ônibus. E o que tem isso a ver? E o que tem isso a ver? É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele. É que depois passou um cachorro e lambeu a ferida dele. E daí? E daí? O cachorro morreu com uma infecção. E eu não quero que aconteça o mesmo comigo, Chaves. O cachorro morreu com a infecção. E eu não quero que aconteça o mesmo comigo, Chaves. Pois não ande lambendo feridas. Pois não ande lambendo feridas. E depois também o que faz mal não são os refrescos, E depois também o que faz mal não são os refrescos. são os saguadinhos. São os salgadinhos. Ele fala mal, ele fala salgadinhos, mas seria salgadinhos. As duas coisas, Chaves. As duas coisas, Chaves. Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz mal. Saiba que tudo que se vende pelas ruas faz mal. Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, cachorro-quente, com mostarda, cachorro-quente, empadas, os pastéis, Ai, coxinhas, empadas, pastéis, coxinhas, risoles, etc, etc, etc. risoles, etc, etc, etc. Por isso, não se deve comer nada do que se vende pelas ruas. Por isso, não se deve comer nada do que se vende pelas ruas. É por isso que não se pode comer os bilhetes de loteria. É por isso que não se pode comer os bilhetes de loteria. Porque também são vendidos nas ruas. Porque também são vendidos nas ruas. mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada. Mas os meus refrescos não estão na rua, estão na calçada. Ele fala rua, mas é mais comum falar rua. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com asepsia. De qualquer maneira, Chaves, eu não acredito que você tenha feito isso com asepsia. Não, eu fiz isso com tamarindo, esse aí. Não, eu fiz isso com tamarindo, isso aí. A asepsia quer dizer limpeza. A asepsia quer dizer limpeza. Por exemplo, você sabe por que deve ferver a água antes de tomá-la? Por exemplo, você sabe por que deve ferver a água antes de tomá-la? Porque não tem jeito de ferver água depois que toma ela. Porque não tem jeito de ferver a água depois que tomar ela. Então, conte pra mim, de qual salgadinho você mais gosta? Você já experimentou salgadinhos ou não? Conte aqui nos comentários. Tente formar frases com as palavras aprendidas neste vídeo. Intentar formar frases nos comentários com as palavras aprendidas neste vídeo. Me conte como você se sentiu nessa atuação, sendo, parte do show do Chaves. Deixa nos comentários se você quiser também que a gente pratique alguma cena de algum filme em especial.
Si querés que practiquemos alguna escena de alguna película en especial, déjalo también acá en los comentarios. Seguime en mis redes sociales y además suscríbete para no perderte ningún video de portugués con filmes o portugués con películas. No te olvides también de sumarte a mi comunidad Portugués para Você y aprovechar de tus 7 días de prueba gratuitos para ser parte de la mejor comunidad de portugués real para perder el miedo a hablar de una vez por todas. Así que accede al link que está acá abajo en la descripción y a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Uma historinha bem gostosa de se ver. Isso. Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos olhando pra TV.